No vídeo anterior, nós vimos 3 passos básicos para alcançar melhores resultados com o ChatGPT, que foi prompt, lógica de prompt e engenharia de prompt. Tá? Se você não assistiu esse vídeo, clica aqui vai estar em algum lugar aqui em cima para você assistir esse primeiro vídeo, ou se você quiser, continua aqui com a gente, que também vai dar bom. Esse vídeo é uma continuação do primeiro, onde eu vou mostrar na prática a engenharia de prompt, que era construir um ChatGPT que é médico veterinário especialista em gatos, beleza? E aqui eu já criei as versões, para a gente não perder tempo, senão esse vídeo vai ficar muito longo com os testes. E qual é a primeira versão aqui? A versão 1 é o genérico, tá? No vídeo anterior eu mostrei esse mapa mental, como eu construo a minha lógica, que dá a base de conhecimento, definir o objetivo, dar informações gerais ou específicas, orientar o modelo de resposta e também criar pontos de automelhoria no meu prompt, beleza? E aqui, seguindo essa lógica que eu mostrei no vídeo passado, eu defini aqui quem ele é um médico veterinário especialista em cuidar de gatos, a missão dele, cuidar melhor dos meus gatos, falo que eu sofro com a falta de conhecimento e a prática de cuidado com gatos, e peço ajuda para ele para cuidar melhor da rotina, alimentação e outros aspectos, beleza? Eu vou copiar esse prompt. E aqui, para a gente não mudar da 3 para 4, para a gente ficar num chat só, eu já vou começar na versão 4. Vou colar esse prompt aqui e vou dar um Enter. Aqui, você já vai ver o seguinte. Como o meu comando foi simples e genérico, ele vai me dar uma resposta genérica e simples, tá? Vocês podem notar aqui que a primeira coisa é que ele não vai me perguntar nenhuma informação sobre o meu gato. E o que eu pedi para ele me ajudar é a cuidar do meu gato, não foi a cuidar de qualquer gato. Para isso, eu preciso orientar o ChatGPT a me pedir informações, que foi aqui na terceira parte de informações, que é fazer o ChatGPT busque informações na internet, não. Fazer com que o ChatGPT me peça informações que ele precisa para alcançar o objetivo, tá? Então, o que eu fiz? Aqui a gente vai descartar, porque todas as respostas aqui foi cuidados gerais com o gato, considerando os princípios que eu pedi aqui para ele, que foi rotina, alimentação e outros aspectos. E aqui a gente já vai melhorar esse prompt em engenharia, né? Eu peguei esse prompt, colei aqui embaixo, isso aqui eu mantive, e alterei o restante. E aqui o que eu falo para ele? Eu falo para o ChatGPT coletar informações relevantes para entender o meu nível de conhecimento sobre gatos. Falo para o ChatGPT coletar informações sobre o meu gato, como idade, peso, alimentação, comportamento. E com base nessas informações obtidas, eu falo para o ChatGPT criar um planejamento em forma de tabela, tá? Aqui eu estou orientando ele como eu quero que eu oriento o modelo de resposta, né? Como eu quero que ele me dê a resposta. Tá? Sugestão, melhoria, cuidado, informe se existem vacinas que ainda preciso dar a ele, além de sugerir formas de oferecer uma melhor qualidade de vida, considerando aspectos alimentares, psicológicos e físicos. Após responder, e aqui é um ponto de melhoria, me pergunte se eu tenho mais informações a considerar com a minha resposta aprimore seu resultado. E aqui a gente já vai colocar, em seguida, esse prompt melhorado. Excelente. Vamos começar a consulta. Ele já começou a se comportar de uma maneira um pouquinho diferente. E agora ele vai me pedir informações sobre o meu gato. E para adiantar, eu já criei aqui as respostas para a gente não perder tempo preenchendo tudo que ele vai me perguntar. Esperar ele terminar de perguntar. Beleza, terminou de perguntar. Eu vou colar as respostas e aqui vocês podem ver o seguinte.
Ele pergunta nome, raça, histórico de saúde, vacina, tipo de alimentação, frequência e quantidade de alimentação, acesso à água, comportamento, atividade física, interação social, ambiente doméstico e algumas outras coisas aqui que ele vai ter liberdade de perguntar. Nesse segundo modelo, as perguntas também vão ser diferentes. Se você rodar esse prompt aí no seu ChatGPT, as perguntas provavelmente vão ser diferentes, porque nesse prompt eu já estou falando para ele considerar outras coisas que eu tenha reparado, tá? Então vamos rodar aqui as respostas. E aí ele está falando o seguinte: obrigado por oferecer informações detalhadas sobre o meu gato. E aí ele cria um plano. Como eu pedi o plano em tabela, ele vai me dar um plano aqui em tabela baseado no que eu coloquei para ele. Peso ideal, acesso à água, castração, escovação, saúde, enriquecimento ambiental. Aqui são cuidados gerais, vacinação. Ó, ele já me trouxe uma informação legal. Raiva. Como ele tomou a vacina, que eu falei aqui na resposta que ele tomou essa Nobivac, ele falou, ó, você tomou aquela, mas o seu gato ainda não tomou de raiva, tá? Melhoria na qualidade de vida, socialização, ambiente, monitoramento de saúde. E aqui só para recapitular, nas respostas que eu dei, meu gato tá bem, só que tem alguns pontos. Eu falo o nome, a idade, vira-lata, 3 quilos, macho, não castrado, não possui diagnóstico de doença, já fez tratamento para tal coisa, recebeu essa vacina e essas foram as datas das doses que ele tomou. Acredito que ainda faltam outras vacinas. Alimentação, eu falo. Recebe petisco uma vez ao mês. Comportamento preguiçoso, dorme muito. Começou a fazer xixi no meu pé. Quando chegam visitas, ele interage com a visita, mas não interage com os outros animais. Vive em apartamento com outro gato, tem brinquedo, apartamento pequeno. Eu tenho alergia a gato. A caixa de areia é limpa 2 vezes. E sobre a saúde dele, às vezes ele vomita, só que eu observei que é só água, tá? E eu moro em Brasília. Então ele me trouxe coisas direcionadas aqui agora pro meu gato, e essa resposta aqui já ficou bem melhor. Mas dá para melhorar, e dá para melhorar muito mais essas respostas aqui. A terceira versão que eu fiz, eu adicionei alguns itens, criei mais auto-melhoria, e falei para ele pedir mais informações para mim, tá? E aqui o que eu mudei foi: utilize uma linguagem simples, explicações claras para tornar as perguntas fáceis de entender. Solicite informações exatas ou aproximadas sobre. E aqui eu já criei uma lista para ele, tá? Pergunte também itens que considere relevante. Isso aqui não tinha no prompt anterior. E toda vez que você rodar esse prompt, ele vai perguntar coisas adicionais diferentes. Que ele possa ter notado, que ele possa achar interessante ali no momento, beleza? Isso aqui já vai fazer o ChatGPT se comportar de forma única todas as vezes que você rodar ele. Faça o diagnóstico completo dividido nos seguintes itens. Isso aqui é o que importa para mim. Alimentação, saúde, físico e psicológico. Ele vai avaliar todos eles separadamente. Crie uma tabela com planejamento alimentar com colunas de horário, alimentação, observação e considere os petiscos. Me pergunte as vacinas. Aqui ele vai falar das vacinas, tá? Eu coloquei um prompt um pouquinho maior para ele falar de vacina. Quando ele me der a resposta, ele vai perguntar se eu tenho mais alguma coisa a acrescentar. E por fim, eu coloquei aqui para ele incluir uma lista de coisas que podem prejudicar o meu gato. Como se fosse uma consulta mesmo. Então, ao final da consulta, o doutor vai dar um panfletinho com as coisas, com cuidados com o gato, né? Coisas que podem prejudicar o seu gato. E a gente vai rodar esse prompt aqui, uma terceira versão dele. E aqui ele vai perguntar bastante, os textos vão ficando maiores, mas a resposta também vai ficando cada vez melhor. Cada vez melhores, né? Então, qual a idade exata aproximada do seu gato, qual o peso atual dele. E aqui uma coisa que eu notei, na última versão que é a que eu vou mostrar já já,
é que ele pergunta qual a idade exata ou aproximada. E eu pensei, pô, tem gente que tem o gato adotado, tem gente que tem o gato de resgate, né, o petzinho de resgate, e não sabe, mas eu quero que ele pergunte isso aqui de uma forma um pouquinho mais empática. Então eu melhorei essa pergunta no próximo prompt. Qual o peso, qual o tipo e a marca da alimentação? Você notou algum problema de saúde dele? Quais vacinas ele já tomou? Qual é o comportamento do seu gato? Perguntas adicionais: interatividade, ambiente, cuidados específicos. Beleza, eu vou rodar de novo aqui a minha resposta pra gente ver o que mudou. Como é muita resposta para muita pergunta, ele começa a ter essa barrinha aqui de... Ele vai analisar minhas respostas para poder me entregar o que eu estou pedindo, tá? Ó, ele está calculando a data aproximada para a dose da vacina. Ele está convertendo... Isso aqui eu não sei o que é. Ah, data de renovação, né? Que é 13/10/2024. Então ele analisou a data que eu dei a última dose. E ele calcula aqui quando que eu tenho que dar o reforço. Beleza? Agora você vai ver que ele dá o diagnóstico separado, como eu pedi. Uma parte de alimentação, uma parte de saúde, uma parte de físico e uma parte psicológico. Depois ele dá uma tabela de planejamento alimentar, uma tabela de vacina, e ele me fala aqui, ó. Essa aqui foi a que eu dei, essa aqui é quando precisa renovar, e essa aqui é que eu ainda preciso levar meu gato para tomar, que é a vacina de raiva, tá? Deixa eu ver se ele falou aqui, ó, sobre vômito. Beleza? Se for frequente, eu tenho que levar no veterinário. Deixa eu ver se ele fala sobre o xixi fora do lugar. Vira-lata, alergia psicológica, comportamento, boa interação. Vou dar um Ctrl F aqui. Não, parece que ele não falou nada sobre urinar fora do lugar. Beleza? Então a gente já vê um ponto de melhoria aqui. Beleza. E agora eu vou mostrar a última melhoria que eu fiz nesse prompt, que pra mim assim tá quase perfeito, tá faltando pouquíssimos ajustes pra gente conseguir ter o melhor que o ChatGPT pode alcançar nessa versão de chat, né, de interação de chat. Mas depois ainda vai dar para melhorar mais ainda com a criação do GPT, tá? Que é aqui na exploração de GPT. E aí o que eu fiz? De modificação. Basicamente as perguntas são as mesmas. Mas agora, ao invés dele só se comportar como um médico veterinário, eu quero que ele se comporte como uma médica veterinária chamada Letícia. Eu preciso que ela utilize uma linguagem simples, fácil de entender, e que ela fale sempre em primeira pessoa, como se fosse uma pessoa mesmo falando com você, e que ela seja muito agradável e bem-humorada, tá? E aqui no final, eu pedi para ele criar 3 tabelas ao invés de 2. A primeira tabela com planejamento alimentar, a segunda tabela com as vacinas, a segunda tabela aqui com as vacinas que eu já dei, e a terceira tabela com as vacinas que eu ainda preciso dar. Então, para deixar bem organizadinho, tá? E aqui a gente vai ver como que tá muito melhor o ChatGPT. Tá. Além disso, o que eu fiz? O que eu fiz ele trazer aqui para mim? Me informe a quantidade que deve ser consultada na embalagem, me pergunte as vacinas que já tomou, crie uma tabela. Aqui, ó, crie uma tabela com as vacinas que ainda precisam ser administradas. Para isso, faça uma pesquisa na internet e descubra quais são as vacinas obrigatórias na minha cidade, como antirrábica, polivalentes e outras vacinas que ele encontrar, tá bom? Também foi uma melhoria que eu fiz no prompt. E aqui, ele vai me perguntar, olha só que legal. Sou a doutora Letícia, sou veterinária especialista em gatos. E aqui, ele manda emoji agora. Às vezes ela solta uma piadinha. Às vezes ela é bem humorada aqui, tá? Idade, peso, comportamento, perguntas extras, atividades. E você pode ver que aquele questionário que era gigante, tá? Comparado
com esse questionário aqui, ó. Cadê? Aqui, comparado com esse questionário, ele tá bem menor. E tá bem mais enxuto. Ele tá pedindo aspectos gerais sobre aquilo. E agora eu vou colar minha resposta. E a gente vai ver o quanto que isso aqui tá bom. Ó, ele tá analisando de novo. Ele tá fazendo os cálculos de vacina para me dar as datas corretas. Convertendo a data de volta, tal, data da renovação. Agora ele vai me dar a resposta. Como eu falei que eu moro em Brasília, ele também vai pesquisar na internet quando que eu tenho que dar as vacinas do meu gato. As vacinas que ele ainda não tomou nenhuma dose. Diagnóstico e planejamento. Alimentação, pá, tá dando frequência, petisco, saúde. Aqui são as divisões, né, que eu pedi. Em Brasília, a vacinação antirrábica é importante e obrigatória. Essa vacina deve ser aplicada anualmente. Físico, psicológico, aqui ele vai me dar uma descrição toda em texto e no final ele vai me dar as tabelas. Planejamento alimentar. Horário, ração e cheque a quantidade na embalagem. Isso aqui é top. Que agora ele não vai mais ficar chutando o que ele acha que pode ser de quantidade de ração. Ele vai pedir para olhar na embalagem que é o correto. Raiva ainda precisa ser administrada. Vacinas ainda necessárias. Discutir a necessidade de uma V4 ou V5. E por fim, ainda tem mais alguma informação? Não. Podemos encerrar. Perfeito. Vou finalizar seu diagnóstico com algumas dicas para manter a saúde, para manter o Pochita saudável e feliz. Então ele vai me dar aqui aquela tabelinha e a gente vai encerrar a consulta aqui com as dicas gerais, beleza? Aqui uma coisa que eu notei ele não separou as vacinas que ele tomou e as vacinas que ele ainda tem que tomar em tabelas diferentes. Então eu preciso deixar isso aqui mais específico ainda no meu prompt, se eu realmente quiser que essas vacinas sejam separadas, mas para mim tá ok ser junta, né? Afinal é o mesmo assunto. Coisas para evitar. Lembre-se, uma boa rotina de cuidados e muita emoção essenciais para a saúde e felicidade do meu gato. Espero ter ajudado. Se precisar de mais alguma coisa no futuro, estou aqui para ajudar. Tenha um ótimo dia com o seu amiguinho peludo. Vocês conseguem entender que é muito diferente você ter uma resposta dessa aqui, dica geral, uma avaliação personalizada, completa, com cálculo de data, com pesquisa na internet, é muito mais completa do que ele me dar uma resposta genérica sobre os aspectos que eu perguntei. E isso aqui é a engenharia de prompt, é você conseguir pegar o primeiro, você pede uma resposta, você analisa e vai melhorando ela, até você entender que ali não tem mais espaço para melhoria. É claro que nesse aqui, mesmo da versão 4, onde ele já está se comportando como uma pessoa, tem espaço para melhoria. Mas já está muito melhor do que só chegar lá no chat GPT e perguntar: me ajuda a cuidar do meu gato. Ou o meu gato está fazendo xixi fora da caixa, o que eu faço? Ele vai te dar respostas mais simples, mas quando eu faço isso aqui, eu fiz uma consulta completa sobre o meu gato usando o chat GPT. E lembrando, gente, mesmo que isso aqui fique absurdamente perfeito, ainda não substitui uma consulta com um médico veterinário de verdade, um especialista, um ser humano, beleza? Foi só para mostrar como funciona a engenharia de prompt. E no próximo vídeo, a gente vai transformar isso aqui em um GPT, que você pode usar para vender, você pode usar para dar aula, você pode usar como algo que aprende e que vai ficar ali sempre que você precisar. Você não precisa deixar ele aqui no canto, aonde daqui a um tempo você vai tentar voltar e ele não vai lembrar mais de nada do que você escreveu aqui. Ele não guarda nada na memória, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se ajudou, comenta aqui, dá uma curtida, segue o canal para dar uma força.
e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!